Só que legal, apareceu o aborto aí. Então vamos lá. O aborto, então. A pessoa botou tudo fora de ordem. Eu esquematizei de uma maneira que entendo ser mais didática. Então, obviamente, todo mundo sabe o que é o aborto, né? Então é atentar contra aquele que se chama o nascituro, que ainda está no ventre da mãe, em qualquer fase, a princípio da gravidez. Já de pronto, né? Colocamos que o projeto de reforma, né? No projeto de reforma do Código Penal brasileiro, certo? Está lá, a princípio, que vai estar em discussão 12ª, 16ª semana. É a ideia que estava no projeto, a princípio saiu, mas tende a voltar no projeto, é de que o aborto será provocado até a 12ª, 16ª semana, não mais será tido como crime. Uma ideia básica que nós temos que entender aqui, né, é que isso aqui tem relação com a determinação do início da vida humana. Nós não estamos falando de vida amplo senso, certo? Então assim, sim, ali tem um óvulo, sim, ali tem um espermatológico, um óvulo, sim, ali tem a princípio um princípio de vida, sim, de vida humana, não. Por que não? Porque ainda não determinamos de forma precisa isso. A determinação a princípio do início da vida tende sempre a ser semelhante ao que a gente decreta como fim da vida, ou seja, a vida dentro da medicina ela é determinada por relações funcionais, ou seja, para a sociedade se aquilo funciona ou não, certo? Então veja, nós determinamos que o fim da vida é quando nós não temos resposta nos nossos aparelhos hoje primitivos, né, para captar resposta do cérebro, e dizemos assim, bom, isto é morte cerebral, e então a gente decreta que aquilo ali, que aquela vida se extinguiu. Isso é verdade? Não sei, possivelmente daqui a pouco alguém inventa, dessa nova geração, um aparelho muito sensível que possa determinar que, embora não tenha atividade cerebral, ainda existe vida, dá para captar outro tipo de pulsões, porém a gente decreta com a morte cerebral a vida. E o que a gente faz? A gente tira os órgãos, né, daqueles que são doadores e depois desliga os aparelhos, ou seja, daí a gente mata. Na verdade é isso que acontece, a gente entende? A gente decreta a morte cerebral, retira órgãos porque a princípio é melhor estar funcionando, o sangue circulando ali, né, porque está pelas máquinas, e aí depois de tirar isso a gente desliga, e aí a gente mata. Na verdade a gente faz a ação ali depois. Da mesma maneira que você termina, ou seja, não havendo função cerebral, nós podemos determinar que alguém está morto. Tem-se na legislação e doutrina comparada que enquanto não houver a formação do telencéfalo, ou seja, né, do córtex cerebral, do aparelho neuronal como um todo, não estaremos falando de vida humana, estaremos falando de vida celular. Então, vários países já adotaram esta referência. Vai variando das semanas, 12ª, França 18ª, ou 16ª, Espanha, mais ou menos isso. Até ali se entende que não tem ainda o telencéfalo formado, não há vida humana ainda. Então até ali não estaríamos atentando contra a vida de alguém. Então esta é a tendência, já entrou no projeto de reforma, já saiu, tende a voltar. E se isso voltar, obviamente, isso faz um recorte dentro deste dispositivo do aborto, porque até tal semana não será considerado crime. Posteriormente, continuará sendo crime. Então aqui há a discussão que dessas duas correntes, né? Uma de base científica, né? E jurídica, inclusive, a outra não, mais de base religiosa, né? A corrente pró-liberdade, a corrente pró-vida. A corrente pró-liberdade defende, né, a liberdade da mulher e do seu poder de decisão. A corrente pró-vida já de cunho mais religioso, pouco científico, né,
da vida humana, mas a expectativa de vida humana e assim por diante. Então, essas discussões tendem a continuar, porque a princípio, dentro do projeto de reforma, não se tem ainda a ideia de extinguir o tipo penal, embora haja uma corrente que busque a extinção do tipo penal. Então vamos ver no projeto de reforma o que vai acontecer. Se vai extinguir o tipo penal como um todo, vencendo a corrente para a liberdade, se não vai extinguir o tipo penal e aí vai se fazer uma limitação de tempo até onde não se considerar crime, e aí a partir deste tempo sim continuará se entendendo como crime. Porém, o que nós temos hoje, então, seriam isso. 124, chamado autoaborto ou aborto consentido. É a gestante realizar os atos para que se aborte, seja tomando algum remédio, seja fazendo algum procedimento, certo? Ou consentir. Ela não faz, mas consente. Outra pessoa, a terceira pessoa vai fazer, mas ela responde por ter consentido. Então, este primeiro, que é o da gestante, é o 124, pena de 1 a 3 anos. Deixei linkado com o 126, porque os dois aqui, eles não têm, ou seja, essa segunda hipótese e essa não tem como acontecer de forma separada, né? Então aqui, ó, é o aborto realizado por um terceiro, mas com o consentimento da gestante. Ele é realizado aqui por outro, mas com o consentimento. Então aqui, neste caso aqui, esse aqui não participa, ela mesma realiza os atos. Mas quando ela não realiza e consente que outro faça, o 124 puxa o 126. Alguém tem que fazer. Então este que vai fazer, o terceiro, com o consentimento dela, certo? Vai responder pelo 126. Então o 126 se dirige ao terceiro, que pratica o ato de realizar o aborto, mas com o consentimento da gestante. Pena de 1 a 4 anos. O que nós já apontamos aqui? Que nesses dois casos, porque o mínimo legal é de 1 ano, certo? Poderá haver a suspensão condicional do processo, segundo o artigo 89 do GECRIM, da Lei 9.099 de 95, certo? Então, nesses dois casos, já pode saber, teu cliente poderá pedir o benefício da suspensão condicional do processo, certo? E aí vai cumprir o período de prova lá e não haverá necessariamente um processo. Porém, eles estão previstos na cartela dos crimes contra a vida e, a princípio, são para ser julgados pelo tribunal do júri. Mas como a pena é menor, ela pode, ou seja, até 1 ano, a pena mínima, pode haver a suspensão condicional do processo, havendo as condições, né, tanto do artigo 89 do GECRIM quanto 77 do Código Penal. Tranquilo? Então por aqui, fomos. Aí nós temos o 125, que é o aborto sem consentimento. Então é aquela pessoa que atenta contra a vida deste feto ainda, né? Mesmo sem o consentimento. A mãe até quer ter o filho, suponha, ou pensa em não ter, mas não deu o consentimento. E suponha esse terceiro, esse parceiro interessado, ministra um remédio sem que ela saiba, que provoca o aborto nela, sem que ela tenha consentido, certo? Ou o pai que leva uma filha à força para uma clínica, né? E sem o consentimento dela, ou se é da ela e leva ela e é realizado o procedimento, né? Quem realizar o procedimento vai fazer um aborto sem o consentimento, a pena pula de 3 a 10 anos. Este é o 125. Então temos 124, o autoaborto ou consentido, esse tem a ver com a gestante. O 126 é aquele que realiza o aborto, mas com o consentimento. Penas pequenas, a gente sempre presta atenção no mínimo, né? 1 ano, então 1 ano pode haver a suspensão condicional do processo. E o 125 é o aborto sem o consentimento, aquele que a pessoa faz independente da vontade da mãe. Aí a pena pula de 3 a 10 anos. O que é interessante aqui é lembrar que o 126, que é o aborto, a princípio com consentimento, né, do terceiro, ele na verdade só vai ter a pena de 1 a 4 anos se não for contra uma vítima vulnerável, certo?
Então, como diz lá no parágrafo único, certo? Aquela que não é maior de 14 anos, ou seja, ainda tem 14 anos, ou tem uma patologia, uma deficiência mental que não pode, obviamente, responder por si. Então, aquele mesmo repertório de sempre dos vulneráveis, né? Está lá. Se for contra o vulnerável, a pena a ser aplicada é a do 125. Estamos indo? Tranquilo? Então, aqui nós temos o aborto praticado por terceiro com o consentimento, o aborto praticado por terceiro sem o consentimento. Estas duas formas aqui agora estão contempladas no artigo 127. E dá uma olhadinha para te ver, às vezes a gente fala, né, as pessoas, os alunos riem, né? É que criminologista dando aula de direito penal, né, às vezes perde a paciência com o legislador. Então, no 127, se vocês olharem lá em cima, vai estar assim, forma qualificada. Aí me diz se o legislador não bebe, meu anjo. Olha, vou te contar, é tanta coisa, né? É tanta coisa mal feita dentro dessas leis penais que só podemos acreditar que algum problema lá há. Então veja, eles colocam como forma qualificada, mas na verdade é uma forma majorada. Lembre que uma qualificadora te dá uma nova régua. Esta régua é para começar a dosimetria da pena, antes mesmo da primeira fase. Homicídio simples, 6 a 20. Homicídio qualificado, 12 a 30. E não estamos falando de qualificador aqui, estamos falando de majorante. Ou seja, depois da primeira fase, artigo 59, nós vamos aplicar agravantes e atenuantes, e na terceira fase, majorantes, né, e minorantes. Esta é uma forma de majorante, ou seja, eu aplico a primeira fase, segunda fase, e lá na terceira é que eu vou fazer este aumento de pena, ou seja, vou majorar a pena. Então aqui no 127 diz, se resultar lesão grave, a pena vai ser majorada em 1/3. Se resultar morte, a pena vai ser majorada em 2 vezes, ou seja, duplica, dobra a pena, correto? Em quais casos? No 126 e no 125. Ah, mas não vai se aplicar ao 124? Não. Tá? Ao 124, ao autoaborto, ao consentido, não se aplica. Se aplica ao terceiro, correto? Que causou com as práticas abortivas, causou uma lesão grave ou a morte. Ela então, veja, restou com uma lesão grave. Ela restou morta. Então, obviamente, né? Restou morta, não vou majorar. Ela restou com uma lesão grave. Então, ela já está sendo penalizada pela própria prática. Então, o artigo 127 se dirige apenas aos terceiros, correto? Que praticam seja com o consentimento, seja sem o consentimento. E aí, se restar lesão grave, obviamente aqui a gente pode entender, se quiser de uma maneira ampla, lesão grave e gravíssima. Mas assim, não, mas professor, eu bato o pé no princípio da tipicidade estrita. Muito bem, então a lei só falou lesão grave e vai haver essa incoerência, que a lesão gravíssima, né, ficaria de fora. A jurisprudência ali já está tentando ajeitar isso, mas a própria jurisprudência ela sempre se refere a grave e a gravíssima. Parágrafo 1º, 129, parágrafo 2º, 129. A própria doutrina já construiu isso há muito tempo. Ah, então eu quero bater pé, professor, e vai ficar uma incoerência. Bom, bate pé, porque aqui só diz lesão grave. Princípio da tipicidade estrita, lesão gravíssima que ficaria de fora. Vai colar? Não muito, né? Pode haver decisões que acatem esta tua visão, que seria a minha também, mas são mínimas, correto? A tendência é a própria legislação modificar-se e colocar, como hoje já está sedimentado, lesão grave ou gravíssima, como a gente viu no induzimento, instigação, auxílio, suicídio, já consta lá agora, grave e gravíssima. Ela também tinha esse problema original que só dizia lesão grave, né? Agora diz grave e gravíssimo. Aqui ainda diz grave. Então, veja, mas então mais um motivo para mim é defender o princípio da tipicidade estrita? Sim, o próprio novo 122 diz que, daí tu diz assim, que exerce o legislador ter incluído, né, a lesão gravíssima, tinha o feito como o fez
no artigo 122. Por enquanto seria esse o argumento. Tá? Restou lesão grave, aumenta de 1/3, majora, né? Restou morte, duplica. Tranquilo? Se for esse, duplica aqui. Se for esse, duplica aqui. Em regra mínima, sempre pensando, né? Primário, de bons antecedentes, tudo certinho, a gente se baseia pelo mínimo legal, né? E não pelas questões como alguns juízes ainda insistem em querer demarcar a primeira fase da aplicação da pena de forma a calcular pelo termo médio. Talvez eu faça um videozinho, caso seja vontade, só sobre a aplicação de pena, porque isto é um complicador até hoje, né? Então a gente sempre pensa o mínimo legal, né? E aqui em primário de bons antecedentes, se não for reincidente e tal, vai ter um aumento de 1/3, vai ter um aumento de 2 vezes. Tranquilo? E aí, chegamos então ao 128, que, sedimentado na doutrina, seria uma causa de exclusão de crime. Não se diz lá no 128, pode olhar, é isento de pena, referindo-se à terceira fase da culpabilidade. Diz não se pune. Então veja, nós temos no artigo 23 não há crime, né? Nós temos referências diversas como 26 e outras assim, é isento de pena. Então não há crime, a gente sabe que é dentro da antijuricidade. Isento de pena a gente sabe que é dentro da culpabilidade. Tem o mesmo efeito, obviamente, né? Aqui o isento de pena é a mesma coisa que dizer que não há crime. E aqui tem uma terceira versão, né? Que é não se pune. Então não se pune não é crime, nem é isento de pena, não se pune. E o que se deve entender então? A jurisprudência mais ou menos já sedimentou que é dentro da antijuricidade, certo? O princípio, né? Como a exclusão de ilicitude. Alguns trazem como dentro da culpabilidade, também não faz muita diferença, porque o conceito analítico de crime ele não prescinde de nenhuma das fases, precisa ser típico, antijurídico, culpável. Então, em qualquer dos lugares que caiu, né? Então, vamos lá, trabalhando como sendo exclusão de ilicitude, né? A primeira hipótese é para salvar a gestante, não havendo outra forma de salvar a gestante. Hoje em dia, pelas técnicas da medicina, é muito improvável que isso aconteça, né? Temos bastante técnica de conseguir salvar a gestante e também aquele nascituro. Mas, em sendo uma dessas hipóteses, né, de que suponha um caso muito grave e eu vou ter que sacrificar o bebê em função da vida da gestante, seria então um ato que não seria antijurídico ou ilícito, como alguns preferem. Problema está aqui no estupro. Por quê? Porque o legislador, de uma forma não inteligente, colocou aqui o tipo penal e não a prática que foi realizada. Como assim, professor? Uma coisa é a conjunção carnal ou ato libidinoso não consentido, vamos lá, ou a violência sexual não consentida. Isso é um fato. Estupro é um tipo penal. E como é que eu sei que ocorreu um tipo penal? Professor, eu estudei lá teoria geral do delito, onde eu tenho um fato típico, antijurídico e culpável, só isso? Não. Com uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Aí eu sei que o crime aconteceu, aí eu sei que aquele é autor de crime. E antes disso a gente não sabe. Antes disso tudo pode mudar, antes da sentença penal condenatória com trânsito julgado, tudo pode mudar. Então como é que o juiz, como é que o médico, né, vai saber se houve um estupro? Com uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Veja só. Então, como é que alguém pode assumir essa responsabilidade? O médico não assume, joga para o juiz, pede autorização lá, que eu faço. Outros dizem, até com autorização eu não faço. Mas vamos lá que se diga, pede autorização, se vier do juiz, eu faço. O juiz vai dizer assim, ele diz, em regra assim, eu tenho que dizer que houve um estupro. A senhora está dizendo que foi violentada, mas eu ainda não sei se é um estupro, eu não sei, não tem como saber. Por isso essa decisão acaba se prolongando de tal forma que quando vê a criança já nasceu e a autorização não saiu. Porque há um equívoco, vamos ser mais claro, há uma burrice aqui legislativa
em ter colocado o tipo penal e não uma prática. Ah, mas então, por quê? Veja, mais uma vez, eu sou vítima de estupro, sim. Eu faço o procedimento que ninguém faz, que é não tomar um banho, que é ir na delegacia, e lá na delegacia é feita a solicitação para que eu faça a perícia. Eu faço a perícia. Sabem quantos por cento eu tenho de chance de sair com um laudo que comprove que eu sofri uma violência sexual? Não mais do que 20%. Ninguém vai afirmar que houve estupro. Mas se tiver microlesões, se tiver resíduo de substância como esperma ali, alguém pode dizer assim, olha, dentro da prática, dentro das microlesões aqui, teve uma relação sexual aqui e dentro dessas lesões mínimas aqui, forçada. Só que na maioria dos casos, isso nem é comprovável. Bom, até porque, dependendo da relação, mesmo consentida, pode ocorrer microlesões. Então eu não consigo afirmar na perícia que houve estupro. E em grande parte eu não consigo nem afirmar, quando houve o próprio estupro, que houve esta violência da forma de perícia. Então ficamos não presos na prova pericial e vamos levar a prova testemunhal. Que prova testemunhal? Estupro, alguém testemunha? Não, é a palavra da vítima. Então veja só. O que já torna aquele que, estupro é outro tipo penal a ser analisado mais tarde, né? Mas assim, aquele que é acusado, portador de um problema muito grande dentro da justiça. Né? Vamos supor que haja uma acusação falsa contra ele. A palavra da vítima deve ser levada em consideração, obviamente. Mas, e muitas vezes, e já tivemos clientes sobre isso, né? Muitas vezes não praticaram o ato. E a complicação ali. Mas esse é um problema do 213. Mas vocês entenderam aqui, em relação à questão do estupro, a dificuldade que é? Este é o ponto. Tranquilo? Para finalizar, fora desta previsão aqui, e que também, a princípio, será contemplada no projeto de reforma, é a questão do aborto eugenésico ou eugênico, como alguns chamam. E isto é um outro assunto a ser discutido com mais profundidade, ou seja, começamos a abrir pela mesma porta, ou seja, né, de que aquela pessoa que está gestando alguém que, frente a um exame, se constata que ser anencéfalo, dizer que então naquilo não será vida humana. Então a permissão, isso já vem acontecendo já há algum tempo, próprios tribunais superiores já se manifestaram sobre isso, a permissão para que se faça o aborto eugenésico. Ali há uma vida humana? Pelo menos referencial, não. Né? Ou seja, se eu decreto alguém morto porque o cérebro não está dando resposta, se eu decreto alguém ainda não vivo porque ainda não tem telencéfalo formado, este é o raciocínio que tem orientado. Então, obviamente, a gestante comprova, meu filho não tem cérebro, então não há expectativa de nascer com vida. Mas isto é verdade sempre? Olha, as pessoas em regra não testam. Né? Ela dura pouco tempo? Sim. Ela pode durar, sim, se ela tiver um bulbo, por exemplo, ela pode durar um bom tempo ainda. E veja, isso vai dar implicações no próprio direito de família depois, entendeu? No direito das sucessões. Então assim, porque se ela nasceu e morre 5 minutos depois, ela nasceu com vida e dentro do direito das sucessões ela herdou. Mas se eu tirar antes, ela nem nasceu. Então, por exemplo, veja, só criando uma problemática. Eu não tenho interesse que ele nasça, porque se ele nascer, ele vai herdar. E ele herdando, eu não herdo. E o judiciário legitima isso. Certo? Legitima que esse aborto seja realizado. Então, obviamente, quando a gente abre uma janela, é que nem mexer numa toca de coelho. Pega um, sai um monte. Então, aqui, dentro desta série de aborto eugênico, genésico, que começou com a questão do anencéfalo, hoje vocês já podem olhar a jurisprudência, há mais de 10 patologias clínicas, certo? Das quais são portadoras de poder trazer o mesmo efeito jurídico, ou seja, uma autorização legal para que se realize o aborto sem que isto seja crime.
Então não é mais apenas o anencefalo, certo? Mas sim uma série de outras patologias que foram sendo provados dentro da jurisprudência que teriam o mesmo efeito, ou seja, a perspectiva dele nascer com vida ou de durar, certo? Seria mínima. Aonde é que se baseiam essas decisões? No princípio da dignidade da pessoa humana, da mãe. Mas e a do nascituro? Do nascituro, não. Só da mãe. Então essa é uma discussão que não há tempo aqui para prolongar, mas vocês entenderam, né? Que é assim que o aborto eugenésico, e tem esse termo, esse nome, porque tem uma origem muito ruim, né? A eugenia quer dizer purificação da raça. E isso é um estudo que eu sugiro que os senhores façam. Ou seja, a eugenia é uma limpeza racial, uma forma de qualificar uma raça que foi, inclusive, base, né, de estados fascistas na década de 30 e 40. Então, veja, esse aborto que leva o mesmo nome, eugenésico, o eugênio, né, ele tem esta capacidade. Assim, ninguém pode provar que ele vai nascer sem vida. Ninguém pode provar que ele vai durar 1 minuto, 2, 5, 10, 2 dias. Ninguém. Certo? Não existem estudos conclusivos em relação a este tópico na medicina. Existe sim uma gama de variáveis. Então a questão é, bom, mas ele nasceu e ele vai durar muito. Pois é, esse é o ponto. E se ela não tivesse feito o exame, professor? Se ela não tivesse feito esta comprovação, ou ela teria um filho e o filho iria morrer, ela ia sentir muito depois que o filho morresse, como muitos filhos que têm cérebro morrem logo em seguida, e ia partir para outro. Então é uma intervenção que se começou a fazer e que deve ter-se posição sobre isso, a favor, contra, para que a legislação possa acompanhar isso minimamente. Tranquilo? Assim então, encerramos a questão dos crimes dolosos contra a vida, certo? Sugiro estudos mais aprofundados. Aqui a gente tem sempre a intenção de pegar pontos específicos e problematizá-los, certo? Complementem seu estudo nos livros, nas boas referências bibliográficas, e nos encontramos logo em seguida. Tranquilo? Bom mate para vocês. Até!